Nesse vídeo eu vou te mostrar um jeito prático de usar o que? Flashcards nos estudos. Primeiro de tudo, você sabe o que são flashcards. Olha só, isso aqui são cardzinhos pequenininhos, né? São uma folha que eu estou reutilizando para escrever como se fossem post-its. Se a gente fosse usar esses dois papeizinhos como flashcards, a gente ia pegar esses dois papeizinhos assim, ó, sem nem cortar eles, né? Dobrar e a gente ia basicamente, tá? Eu vou te passar uma técnica daqui a pouco, colocar uma pergunta aqui na frente do flashcard e aí depois a parte de trás ia colocar uma resposta. E aí eu vou colocar aqui, ó, para treinar o inglês, ó, back. Muito simples, né? Uma técnica fácil demais. Flashcards é isso. Colocar uma pergunta e colocar uma resposta na parte de trás. É importante que você saiba os benefícios de utilizar essa técnica e como que, de fato, a gente utiliza isso durante os estudos de uma maneira bem prática mesmo. Então vamos começar com a seguinte coisa. O flashcard, ele vai ser muito bom quando você estiver precisando memorizar uma quantidade grande de informação ou que você esteja tentando se acostumar com uma grande quantidade de informação. Adriano, não entendi. Então olha só, em outros vídeos aqui do canal, eu falei para você da importância de uma coisa chamada conhecimento prévio. Adriano, o que é conhecimento prévio? Conhecimento prévio é aquela informação, aquela bagagem que você tem acerca daquele tópico, daquele assunto em específico, o que facilita com que, quando novas informações semelhantes apareçam, você as aprenda de uma maneira muito mais fácil, me entendeu? Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais bagagem você tiver, mais fácil é para você aprender. Flashcard vai te ajudar com isso. Agora, qual que é o jeito prático que eu quero te recomendar para aprender? Deixa eu fazer um desenho. Digamos que isso aqui seja o flashcard, ele está dividido aqui no meio, então aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, tá certo? Então, o que a gente quer? A gente quer usar ele de uma maneira prática. Para fazer isso, você vai precisar de algumas coisinhas bem básicas. Primeiro, você vai ter estudado a informação, então você foi lá para sua sessão e estudou. E segundo, você vai ter anotado alguma coisa, anotado, tá? Então, essas duas coisas precisam estar na frente da sua cabeça. Ó, eu estudei a informação? Estudei. Onde é que está a anotação? Onde eu capturei as ideias mais importantes, tá certo? E aí depois, eu preciso revisar as anotações e transformar as ideias em flashcards. Perceba, a gente tem um fluxo de ações. Então, primeiro, você foi e estudou. Depois, durante os estudos, você anotou. Depois, você acabou a aula, tá? Acabou a aula, acabou a sessão de leitura, pega os 10 minutos finais, pegou as anotações para revisar. Depois que você revisou, o que você vai fazer? Você vai destacar os pontos principais dessas anotações e vai transformar elas em flashcards. Aí você pode me perguntar, Adriano, como que eu faço isso? Esse processo de destacar as ideias principais e transformar elas em flashcards. Se liga nessa dica aqui que é muito boa. Você vai transformar as informações que você destacou em perguntas de fixação. Então vou anotar aqui, ó. E aí você vai responder essa pergunta de fixação aqui do outro lado. Então, a resposta. Eu gosto bastante dessa fórmula aqui de criação de flashcards, porque ele facilita bastante a sua vida. Você tá com a revisão na sua mão, você tá lendo, e aí de repente apareceu alguma frase relevante. Então, digamos que eu esteja aqui com as anotações da aula passada, do vídeo passado, que eu fiz aqui no canal, tá? Então tá aqui as anotações. E aí, eu estou fazendo a revisão. Então, existe algo chamado hábitos de estudos, e ele é muito bom para o comportamento de procrastinação, preguiça e distração. Ele vai reduzir essas coisas porque eu assumo que são coisas ruins. E aí, para fazer isso, eu uso 3 técnicas: cronometrar, bloco semanal e a regra dos 5 segundos. Beleza. Aí eu posso criar uma pergunta de fixação. Por exemplo, olha a pergunta. Os hábitos de estudos reduzem 3 tipos de comportamentos prejudiciais aos estudos. Quais são eles? Tá entendendo? Aí eu vou lá e respondo: procrastinação, preguiça e distração. Adriano, mas isso não
na decoreba? Então, eu assumindo que você estudou e anotou isso daqui, você já tem isso na sua cabeça. O meu processo nos flashcards é simplesmente trazer para a superfície da mente algo que eu já estudei. Por quê? Porque daqui 7 dias já vai ficar difícil de me lembrar. Daqui a 30 dias vai ser quase impossível de eu me lembrar. Então, quando eu crio uma pergunta de fixação, dentro da pergunta já tem elementos do que eu estudei. Então, olha só, existem 3 técnicas que vão aumentar, ou melhor, existem 3 técnicas que ajudam o estudante a criar bons hábitos de estudos. Quais são elas? A cronometrar, a regra dos 5 segundos e qual que é a segunda mesmo? A criação de blocos durante os estudos. Beleza. E aí eu coloco aqui na resposta. Se eu quiser entrar mais a fundo, eu posso criar uma pergunta. Explique a dica ou a técnica cronometrar para a criação de hábitos de estudos. E aí eu tenho que pensar e criar. E aí na resposta eu poderia fazer esse diagrama aqui, ou eu poderia escrever a resposta. A atenção precisa ser medida. E aí essa medição é feita uma vez por semana. E aí eu coloco bullet points. Adriano, o que é bullet points? É assim, você vai pontuando afirmações. Se você tivesse, por exemplo, em a construção de um argumento, você teria as premissas e a conclusão final. Então você tem premissa, e delas vem a conclusão final. Então essa ideia, você resume o que você estudou em pequenos pedacinhos e coloca na resposta. Então eu acho que assim deixa muito claro para você o que é o flashcard ou um jeito prático de usar o flashcard durante os estudos. Agora, se você quer memorizar de uma maneira natural, eu tenho algumas técnicas, eu tenho 3 dicas poderosas que vão te ajudar aí a treinar o seu cérebro de forma natural, ok? De forma natural é o quê? É assim, é você começar a estudar e saber que com aquelas estratégias, com aquela técnica, você vai conseguir se lembrar mais facilmente do que você estuda. É aumentar o nível de codificação, que você não precisa saber agora, mas aumentar esse nível ali de como que você está entendendo a informação para reduzir a necessidade de revisão, de exercício, mas é claro, aquilo ainda vai estar presente, mas em menos quantidade. E tudo isso eu falo no livro 3 dicas para memorizar facilmente o que você estuda, que está aqui na descrição. Estudante, foi útil para você? Você gostou desse assunto flashcards? Quer que eu fale mais sobre o assunto? Coloque aí na área de comentários. Espero que tenha sido útil. Até mais!